Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Glorioso, é maravilhoso nós podemos adorar o nosso Deus. Fico sempre muito feliz, como os irmãos sabem. Cada vez que eu estou aqui com os irmãos, para mim é uma alegria muito grande. E é engraçado que sempre que mando os visitantes ficar de pé, eu fico na dúvida se eu sou visitante, se eu não sou visitante. Eu já estou tão acostumada a estar aqui com os irmãos, que às vezes eu acho até que eu não sou visitante mais, né? Amém. Queridos, um dia, né, nós fizemos uma reunião de mulheres em casa, né? A pastora Lívia foi, a pastora Cláudia, uma das irmãs. Eu não cozinho mal mesmo, não. Modéstia à parte, eu até cozinho direitinho. Mas naquele dia quem fez o caldo foi minha amiga que está ali, a Cintia. Eu não posso levar esse elogio para casa, não. Foi a minha amiga que fez. Uma hora eu vou chamar vocês para cada um. Amém, graças a Deus. Queridos, hoje, como eu disse para os irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui. Especialmente num dia tão especial, né, que é um dia que é comemorado, o Dia dos Pais. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada pai. Que Deus capacite cada um para cumprir o propósito do Senhor, a missão que o Senhor confiou à vida de vocês. Mas é um dia ainda mais especial, porque é um dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amados, é um privilégio glorioso nós podermos nos assentar na mesa com o Senhor e relembrar e anunciar o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário, até que ele venha. Amém? Mas hoje eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Isaías capítulo 40. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao versículo 31. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados, só mais uma vez, para nós lermos esse texto, um texto pequeno. Isaías 40, 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amém? Senhor, graças nós damos a Ti, Pai. Oh Deus, por esse momento tão glorioso que o Senhor nos concede, de estarmos na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o Teu nome, para usufruirmos, ó Pai, neste lugar da Tua presença, da Tua graça, da Tua bondade. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós chegamos aqui essa noite, porque a Tua mão tem nos sustentado, Senhor. Quero pedir que o Senhor fale essa noite ao nosso coração. Deus, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Anule tudo que é humano, tudo que é carnal. Que apenas o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade e autoridade para ministrar ao nosso coração. Nós queremos, Pai, ouvir do Senhor o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. E toda glória, honra, todo louvor, toda adoração sejam dados ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amados, eu gostaria de falar um pouco hoje com os irmãos sobre a águia. Amados, existem algumas lendas
em torno da vida de uma águia, que são até muito bonitas, são até muito motivacionais, mas não são reais. E eu não quero basear essa palavra hoje em lendas. Amém? Nós vamos nos ater essa noite àquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Irmãos, a águia é o pássaro mais citado na Bíblia. Há no mundo mais de 10.000 espécies de aves. Porque, dentre tantas espécies, Isaías não citou um outro pássaro qualquer, né? Sei lá, uma arara azul, que é tão bonito, né? Um bem-te-vi, né? Um sabiá, né? A sua majestade o sabiá, né? Porque justamente a águia, dentre tantas espécies de pássaros que existem, por que o profeta falou sobre a águia? Porque nenhuma outra ave poderia representar tão bem o cristão como a águia. Amados, a águia é um pássaro fascinante. É um pássaro encantador. Existem várias espécies de águias, mas a águia mencionada na palavra de Deus é a águia dourada de Israel. E nós vamos ver hoje quantas lições preciosas nós podemos extrair para a nossa vida espiritual através do exemplo da águia. A primeira característica fascinante da águia que eu gostaria de citar para os irmãos é a altura que o seu voo pode atingir. A águia, ela foi apelidada de rainha dos ares, porque de todas as aves, ela é a que voa mais alto. Irmãos, a águia, ela voa numa velocidade média de quase 300 km por hora. E ela atinge até 10.000 metros de altitude. Os caçadores menos favorecidos que existem no mundo são os caçadores de águias, porque elas fazem seus ninhos em montanhas altíssimas. Elas fazem seus ninhos em locais de difícil acesso, em locais de alta segurança, onde nenhum caçador consegue chegar. A águia foi criada para viver nas alturas. É por isso que a águia não tem a tempestade. Ela consegue voar acima das nuvens. A águia voa acima das tempestades. Amados, o nosso Deus nos criou para nós voarmos alto também. Nós lemos um texto que diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Nós não fomos criados para voar baixo. Nós não fomos criados para viver como uma avestruz, que na hora do medo, na hora da dificuldade, na hora que vem a tribulação, enterra a cabeça num buraco. Não, queridos. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que olhar para o nosso Senhor. Porque é do alto que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A luta está grande, o céu está escuro, o tempo fechou para o teu lado, meu amado. A tempestade bateu a tua porta. Irmãos, isso muitas vezes vai acontecer conosco. Mas são justamente nessas horas que nós temos que subir mais. É que nós temos que voar mais alto ainda. São nas horas das dificuldades, das tribulações, que nós precisamos orar mais, jejuar mais, nos alimentar mais da palavra de Deus, adorar mais ao Senhor. Amados, mesmo em meio à luta, à tribulação, nós temos que adorar o nosso Deus. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele habita entre os louvores do seu povo. Amados, nós temos que voar mais alto,
chegar mais perto de Deus. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com o nosso Deus. Porque lá nas alturas é que nós encontramos a paz. Lá nas alturas é tranquilo, meus amados. Mesmo em meio às tempestades, na presença do Pai, nós encontramos paz. Amém? Uma outra coisa interessante também é que a águia, ela só se esforça para decolar. Porque quando ela chega lá em cima, quando ela está lá nas alturas, ela não precisa mais fazer força. É a ação do vento que se encarrega de sustentá-la e de conduzi-la. Irmãos, nós não precisamos ficar batendo as asas desesperados, batendo a cabeça aqui e ali. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. É dele que vem a direção. É dele que vem a paz, a tranquilidade, o consolo. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida, meus amados. Olha, muitas vezes nós batemos a cabeça por não atendermos a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. É por isso que a palavra de Deus nos aconselha: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O Senhor falou com você, Ele falou ao teu coração. Não resista não, meu irmão. Renda-se rápido. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque é muito difícil ouvir a voz de Deus quando nós já decidimos o que queremos que Ele nos diga. Irmãos, muitas vezes Deus vai falar conosco coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Mas ainda que doa, ainda que confronte o nosso eu, a nossa vontade, ainda que seja para quebrar o nosso orgulho, ainda que a voz do Senhor nos guie por caminhos que nós não gostaríamos de seguir, a direção dele é sempre a melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Ainda que a gente não consiga entender, deixe o vento do Espírito te conduzir, meu querido. Deixe o vento do Espírito guiar a tua vida. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Amados, voar como águia é ir além. É ir além dos problemas. É ir além das tempestades. Tempestades virão, nós sabemos disso. Mas o nosso Deus nos leva a voar acima delas. Queridos, Deus tem um refúgio. Deus tem um abrigo seguro para nós. Deus tem para nós um abrigo onde inimigo nenhum consegue chegar. Onde inimigo nenhum consegue alcançar. Esse abrigo seguro é Jesus. Amém, amados? Queridos, outra característica da águia é que a águia não vive em cativeiro. A águia não consegue sobreviver presa. A águia não aceita prisão, porque ela foi criada para ser livre. Ela foi criada para voar, e voar muito alto. Deus não criou a gente para ser prisioneiros de nada e nem de ninguém. Deus nos criou para a liberdade. Por isso que Ele não escraviza ninguém. Quem escraviza é o diabo. É o pecado que escraviza. Jesus disse que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas o diabo, ele é tão mentiroso. O diabo, ele é tão enganador que ele escraviza a pessoa e depois convence a pessoa que a escravidão é liberdade. Já viram isso?
Amados, tudo que o diabo oferece é mentira, é engano, é falso, é morte, é destruição, é escravidão. O que o diabo oferece é um falso prazer, é uma falsa alegria, é uma falsa paz, uma falsa liberdade. Mas nós cantamos hoje que Jesus, Ele é poderoso para quebrar qualquer cadeia. Jesus é poderoso para quebrar qualquer prisão. Ninguém precisa viver subjugado, escravizado pelos vícios, pelo pecado, pelo diabo. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Salmo 124 diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Porque Jesus nos libertou. Amém, queridos? Outra característica da águia é que a águia não aceita, ela não come qualquer comida. A águia, ela não come carniça, como o urubu. A águia só come comida fresca. Amados, Deus não criou a gente para comer comida podre, nem as migalhas que esse mundo oferece. Migalhas de prazer, migalhas de paz, migalhas de alegria. O que Deus tem preparado é um banquete para nós. Ele falou assim: olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus não estava aqui falando de comida material, é claro, mas ele estava falando sobre satisfação espiritual. Queridos, nós seres humanos somos seres espirituais. Todos nós temos, ainda que muitas vezes inconsciente, todos nós temos necessidade de nos satisfazer espiritualmente. O problema é que muitas pessoas buscam satisfação espiritual em prazeres carnais, em coisas que não satisfazem de verdade. Amados, assim como comer e beber são indispensáveis para manter a vida física, da mesma forma é necessário crer em Jesus, recebê-lo em nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, para nós sermos saciados, para nós termos vida abundante e eterna. Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Só Jesus é capaz de saciar a fome mais profunda da nossa alma. Só Jesus pode satisfazer de verdade o nosso coração. E outra, meus amados, Deus está preparando uma festa gloriosa para nós lá no céu. São as bodas do Cordeiro. Essa festa vai celebrar a união eterna de Cristo com a noiva dele, que é a igreja. Queridos, nessa festa haverá um grande banquete. Nós nos assentaremos à mesa do rei. Nós nos assentaremos à mesa com o próprio Deus. Amados, e vejam que maravilhoso isso. A palavra de Deus nos diz que é o próprio Jesus que nos servirá. Jesus fará questão de servir pessoalmente a sua noiva. É glória demais. É amor demais envolvido. Não dá para a gente trocar esse banquete celestial pela comida pobre, pela comida podre que esse mundo oferece. Amém? Mas uma outra característica importante da águia é que a águia tem garras
fortes, poderosas. A águia, ela usa suas garras como instrumento de defesa e de ataque. As garras da águia funcionam como uma trava. Quando uma águia toma uma presa, queridos, acabou. Ninguém é capaz de escapar das garras de uma águia. Agora vejam que incrível isso aqui. A águia, ela percebe de longe a presença de cobras, a presença de serpentes em alguma toca. Então o que ela faz? Ela coloca a ponta das asas nessa toca, a serpente fica irada, a serpente morde as penas da águia, solta o veneno dela, mas o veneno não a atinge. Por quê? Porque são penas e não carne. Agora vejam que lição poderosa, amados, nós podemos aprender aqui. Lá em Lucas 10, versículo 19, diz que Jesus nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Nós não precisamos temer o diabo, meus amados. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver escrito que nós temos que temer o diabo. A Bíblia fala que nós temos que resisti-lo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem autoridade, meus irmãos, nem no inferno. Até o inferno tem governo em Jesus. Jesus é Senhor absoluto sobre todo o universo. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus, não estão nas mãos do diabo. O nome de Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Só o nosso Deus deve ser temido, reverenciado, adorado. Lá na cruz, Jesus derrotou definitivamente todo o poder das trevas, todo o poder do mal, todo o poder do inferno. Caíram por terra, vieram abaixo pelo poder, pela autoridade que há no santo nome de Jesus. Por isso que o diabo não tem nenhuma autoridade. O diabo não tem nenhum poder sobre a vida daqueles que pertencem a Jesus. Então, meu irmão, se você está em Cristo, se a tua fé está firmada em Cristo, se a tua vida está alicerçada em Cristo, você está seguro. Você não precisa temer o diabo. Salmo 91 diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. O versículo 13 diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. O único povo nessa terra que resiste, enfrenta e que vence a antiga serpente, que é Satanás, chama-se crente águia. Aleluia! Amém? Você é crente águia, meu querido? Amém? Romanos 16, versículo 20 diz que em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Olha que coisa gloriosa. Mas as águias têm também uma outra característica fantástica. As águias têm uma audição incrível. As águias conseguem
conseguem escutar e identificar de longe o som de uma presa, ou até mesmo de um predador, de algum perigo. Irmãos, Deus nos deu ouvidos espirituais aguçados. Deus deu para nós a melhor audição do mundo, porque nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Nós só precisamos cultivar um coração quebrantado, cultivar um coração contrito e ouvidos atentos para nós ouvirmos a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo alertando a igreja para a volta do noivo? Teus ouvidos espirituais estão atentos? Você tem conseguido ouvir a voz do arcanjo alertando a igreja para a vinda do noivo? Amados, se você tem ouvidos espirituais, com certeza você está ouvindo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem alertado muito a igreja. Ele tem alertado muito a noiva de Cristo para o retorno do nosso Senhor. Agora, se você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, se para você está tudo normal, você não está percebendo nada diferente que tenha acontecido nesse mundo, no mundo espiritual, clame ao Senhor para que Ele abra teus ouvidos, meu irmão, porque o Espírito Santo tem falado. Uma vez levaram a Jesus um homem que era surdo. E a Bíblia diz que aquele homem, além de não ouvir, ele falava com muita dificuldade, porque ele não ouvia. Então ele também não conseguia falar direito. E levaram esse homem até Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E na mesma hora, imediatamente, os ouvidos daquele homem se abriram. Querido, Jesus está falando Efatá a muitos aqui essa noite. Jesus, ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais essa noite, para que nós possamos ouvir a voz do arcanjo, alertando a igreja para a volta do nosso noivo. Aleluia. Mas outra característica da águia é que ela também tem a melhor visão do mundo. Nenhuma espécie do planeta tem a capacidade visual que a águia tem. Uma águia, ela pode ver um ratinho no meio de uma floresta a 10.000 metros de altura. É impressionante a visão da águia. E além disso, a visão dela também é tridimensional. No mesmo instante que ela olha para frente, ela também está olhando para cima, ela olha para baixo, tudo ao mesmo tempo. Deus nos deu visão, queridos, para olharmos para cima, para olharmos para o alto, para olharmos para o nosso Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa vitória. O nosso alvo está lá em cima, porque o nosso alvo é Cristo. Mas nós também precisamos olhar para baixo e termos misericórdia, termos compaixão das pessoas que estão se perdendo, sofrendo, caminhando sem rumo, sem direção, sem esperança. Amados, é nossa responsabilidade conduzir essas pessoas a Jesus. Mas jamais nós podemos também deixar de olhar para frente.
para as coisas que estão adiante de nós. Irmãos, Deus nos deu a melhor visão do mundo. Nós podemos enxergar o que as pessoas aí fora do mundo não conseguem ver. Nós podemos enxergar longe demais, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos as profecias. Irmãos, algumas coisas que vão acontecer daqui a mais de 1000 anos para frente, nós já sabemos que vão acontecer, porque está tudo revelado aqui, está tudo registrado na palavra do Senhor. Vocês sabiam, queridos, que a Bíblia é o único livro do mundo que tem profecias? A Bíblia é o único livro do mundo que tem revelação do futuro no tempo presente. Nós somos muito privilegiados. Irmãos, incríveis e importantíssimas profecias escritas há séculos atrás estão se cumprindo diante dos nossos olhos e aos olhos do mundo todo. Você está conseguindo, meu irmão, ver com nitidez o que está diante de você? Você consegue perceber com os olhos espirituais as coisas que têm acontecido diante de nós? Queridos, eu não sei se os irmãos todos viram, eu acredito que todo mundo ficou sabendo. Vocês viram a chegada do anticristo sendo anunciada nas Olimpíadas? Os irmãos viram isso? Queridos, só não vê quem não quer. Só não vê quem não tem nenhuma visão espiritual para ver as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Amados, vamos clamar a Deus. Davi, o salmista Davi, uma vez falou com o Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós precisamos pedir ao Senhor para desvendar os nossos olhos, para fazer cair as escamas dos nossos olhos, para ampliar a nossa visão espiritual, para nós percebermos as coisas que têm acontecido no nosso tempo. Amém? Mas a águia, ela também é a única espécie que consegue encarar por quantas horas quiser o resplendor do sol. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão glorioso, Ele é tão glorioso. O nosso Deus é tão glorioso que quando o Apocalipse vai descrever a Nova Jerusalém, quando lá no Apocalipse vai descrever a cidade celestial, a palavra de Deus nos diz que a cidade, ela não precisa do sol, nem da lua, nem das estrelas para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, uma vez Deus falou com Moisés que homem nenhum poderia ver a sua face e ficar vivo, mas por causa do sangue derramado naquela cruz, queridos, por causa do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós veremos a face do nosso Deus. Nós veremos e nós viveremos. Muito em breve nós estaremos diante desse Deus glorioso. Nós passaremos toda a eternidade diante desse Deus maravilhoso. Irmãos, tem muita glória por vir. Tem muita glória diante de nós. Irmãos, a águia, ela não vive aleatoriamente. Ela tem sempre um alvo, uma meta. Ela tem um propósito estabelecido. Um crente com visão de águia, ele não é como a galinha, que vive só olhando aqui para baixo, ciscando no chão. Um crente com visão de águia, ele sabe o que ele quer alcançar. Ele sabe para onde ele vai.
Isso aqui não é o seu alvo. Isso aqui não é o seu destino final. Meu irmão, se você não tiver uma meta, se você não tiver um alvo pré-determinado, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai conseguir te enganar. Ele vai conseguir te iludir com outras coisas, com outras propostas aparentemente mais atraentes, mas que no final são caminhos de morte. Por isso eu vou dizer uma coisa muito séria para os irmãos aqui essa noite. A tua visão, ela vai determinar o teu destino eterno. É por isso que hoje Deus quer abrir o nosso entendimento. Deus quer ampliar a nossa visão espiritual. Deus quer nos dar a visão de águia. Amém? Mas outra característica da águia é que a águia não é da família de pássaros pequenos. A águia pertence à família de pássaros gigantescos. De uma ponta à outra da asa, a águia mede cerca de 3 metros. Do bico à cauda, cerca de 1 metro. Queridos, a águia, ela é um pássaro muito grande. Nós também não somos da família de deuses pequenos. Nós não somos da família de deuses falsos. Nós somos filhos e filhas do único Deus verdadeiro. Nós somos da família do Deus Todo-Poderoso, do Deus grandioso, do Deus Criador de todo o universo. Jeremias 23, versículo 24. O Senhor diz assim: ocultar-se-lhe alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? O nosso Deus é tão grandioso, Ele é tão grandioso, que o céu e a terra não conseguem conter. Esse capítulo mesmo que nós lemos de Isaías 40, diz que o nosso Deus, Ele tomou a medida dos céus a palmos. Diz que Ele mediu todas as águas do planeta com a concha das suas mãos. Diz que todas as nações do mundo são consideradas por Ele como um grão de pó na balança. Irmãos, os cientistas disseram, estimam, claro que ninguém pode ter essa certeza, mas eles estimam que o nosso universo tem pelo menos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Às vezes as pessoas acham que o universo ele é infinito. Não é. Infinito é só Deus. Amém? Mas eles dizem, por uma estimativa, pelos estudos deles, que o nosso universo tem no mínimo 93 bilhões de anos-luz. Queridos, o que isso significa? Significa que se você pudesse viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade até a outra. Mas Isaías diz que o nosso Deus mediu tudo isso a palmos. Queridos, é impossível nós imaginarmos, é impossível nós mensurarmos a grandeza do nosso Deus, a grandeza desse Deus a quem nós servimos e adoramos. Nós somos da família deste Deus. Nós somos filhos e filhas desse Deus grandioso, desse Deus infinito. Quantas pessoas nesse mundo estão seguindo deuses falsos? Deuses que não têm nenhum poder, que não têm nenhuma autoridade. Mas nós servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, ao Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos a Ele, do que
tudo que nós podemos entender, pensar, sentir, crer. Ele sempre pode fazer infinitamente mais. Amém? Mas, amados, a última característica da águia que eu gostaria de citar hoje é que as águias, elas são monogâmicas. Irmãos, quando elas encontram o companheiro ideal, elas são fiéis a ele. E elas vivem com ele até o último dia de suas vidas. Meu pai já faleceu há alguns anos, não é? Na verdade, acho que há uns 25 anos, 24 anos, né? Meu pai faleceu. Mas meu pai tocava cavaquinho. E ele gostava de tocar um hino no cavaquinho que chama Divino Companheiro. Muitos irmãos aqui conhecem, né? Todos conhecem, nem todos, né? É um hino muito lindo, né? Meu pai gostava de tocar essa música no cavaquinho. Divino Companheiro no caminho, né? Você já encontrou, meu amado, esse divino companheiro? Você já encontrou o companheiro ideal? Você já encontrou o seu amor? Jesus quer cuidar de nós. Jesus quer ser o nosso amor por toda a nossa vida. Lá em Jeremias 31, versículo 3, o Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus ama cada um de nós com amor eterno. Irmãos, já pensaram que glorioso isso? Como pode um Deus tão grande, tão imenso, amar tanto seres tão pequenos como nós? Eu não consigo entender isso, queridos. Mas o fato é que Ele nos ama. E por causa desse amor, Ele se fez um de nós, desceu aqui na terra e lá naquela cruz, Ele derramou todo o seu sangue puro, aquele sangue precioso, aquele sangue poderoso para nos salvar. Irmãos, nós não precisamos de outro amor, não precisamos de outro companheiro, nós não precisamos de outro Salvador. Jesus é suficiente. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se você quiser ser feliz para sempre, faça de Jesus o seu maior amor. Faça de Jesus o maior amor da tua vida. Ele quer viver com você para sempre. Jesus quer viver conosco por toda a eternidade. Por isso Ele foi até preparar uma casa para nós vivermos junto dEle. Lá em João 14 Ele diz isso: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem desanimados. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Querido, Jesus quer ser o nosso companheiro, o nosso amor. Ele nos quer perto dele para sempre. Glória de glória isso, meus amados. Que coisa maravilhosa isso. Irmãos, tem muitas outras características da águia que nós poderíamos citar aqui, mas eu não quero estender mais e nós não temos tempo para isso. Mas voar como águia é ir além. Voar como águia é voar alto. É saber que aqui não é o nosso destino. Jesus nos deu um alerta muito sério na palavra dele. Ele disse assim: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, olhai para o alto, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.
Nós estamos vivendo um período de tempo profético incrível. Queridos, nós estamos vivendo um período de tempo profético muito decisivo. É urgente nós despertarmos o nosso coração para o arrebatamento da igreja. O nosso Jesus está às portas. Queridos, nós temos que ser crentes águia. O crente águia voa alto. O crente águia não se embaraça com as coisas desse mundo. Ele consegue voar acima das tempestades. O crente águia, ele tem um abrigo seguro, onde inimigo nenhum, onde demônio nenhum do inferno consegue alcançar. Porque o nosso abrigo seguro é Cristo. O crente águia, ele não vive em cativeiro, porque nós não servimos mais ao pecado como escravos. Jesus nos libertou. Irmãos, o crente águia, ele não come das migalhas desse mundo. Ele não come as comidas podres que esse mundo oferece. Porque nós já fomos saciados pelo pão da vida. E nós estamos aguardando o grande dia das bodas do Cordeiro. Amados, há um banquete celestial preparado pelo próprio Deus para nós. O crente águia, ele não tem o mal. Porque Jesus nos deu autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus para vencer todo e qualquer levante do mal contra a nossa vida, contra a nossa família. O crente águia tem a melhor audição do mundo, porque nós temos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. O crente águia tem a melhor visão do mundo. Nós podemos enxergar o que o mundo não consegue ver, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos as profecias. Deus nos deu visão espiritual. O crente águia não é da família de qualquer Deus. Nós somos da família do único Deus verdadeiro. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E por último, o crente águia é aquele que já encontrou o seu amor para toda a vida, para toda a eternidade. Queridos, nunca existiu, não existe e nunca vai existir um amor comparável ao amor do nosso Deus. Irmãos, eu não sei como hoje está o teu coração. Eu não sei como cada um chegou aqui essa noite. Talvez muitos aqui estejam vivendo um turbilhão de problemas. Eu não sei. Mas todos nós enfrentamos, às vezes, momentos de fraqueza. Muitas vezes nós enfrentamos momentos de desânimo. Às vezes nós nos sentimos tão esgotados. Às vezes nós nos sentimos tão sobrecarregados que a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade natural de nos manter confiantes, de nos manter perseverantes, já não são mais suficientes. Talvez alguém aqui hoje esteja enfrentando um cansaço profundo, um estado de ansiedade, uma dor, uma ferida na alma, parece que não cura nunca. Sabe aquela sensação de aperto no peito que machuca a gente por dentro? Talvez alguma coisa tenha tirado a tua paz interior, o teu sono, a tua tranquilidade. Quando nós nos sentimos cansados fisicamente, nós sabemos exatamente o que é necessário a gente fazer. É descanso, é um repouso físico, uma boa noite de sono. Mas e quando o repouso físico, ele já não é mais suficiente?
alma. Irmãos, nós não somos super-heróis. Nós temos uma estrutura limitada. Além do repouso físico, nós precisamos entender que há uma outra dimensão de descanso que só Deus pode nos proporcionar. Há duas promessas de Deus para nós, nesse texto que nós lemos de Isaías. A primeira promessa de Deus para a nossa vida é a de forças renovadas. A segunda promessa é a de subir aos céus, semelhante a uma águia. Só que essas duas promessas, elas não são para qualquer pessoa. Essas duas promessas são para aqueles que esperam no Senhor. E ao contrário do que alguns possam imaginar, esperar em Deus não é uma atitude preguiçosa, não é uma atitude omissa, passiva. Esperar no Senhor é receber força sobrenatural do alto. Esperar no Senhor é confiar 100% nele, sem reservas, sem dúvida, sem restrição. Esperar no Senhor é o oposto de confiar nos recursos humanos. Esperar no Senhor é o oposto de confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Esperar no Senhor é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e saber que Ele cuida de nós. Uns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que confiam em carros de guerra, aqueles que confiam em cavalos, aqueles que confiam na própria força. Esse texto de Salmo diz que eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes, nos mantemos de pé. Queridos, o que o nosso Deus tem para nós é muito mais do que renovo das forças do corpo. Ele tem para nós renovo da alma, renovo espiritual. Lá em Mateus 11, versículo 28 ao 30, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está aqui nos propondo uma troca. Ele está nos convidando, Ele está nos propondo entregar a Ele o nosso fardo pesado e receber o fardo dele que é leve, que é suave. Querido, Jesus está aqui essa noite hoje. Ele está aqui para conceder alívio para tudo que nos causa esgotamento, para tudo que nos causa cansaço interior. Em Jesus, somente em Jesus, nós encontramos tudo que realmente a nossa alma necessita para vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida abençoada. Jesus é a vida, Jesus é a paz, a saúde, a alegria. Jesus é a nossa esperança, amados. Ele é a nossa maior riqueza, o nosso consolo, o nosso amor, o nosso abrigo, o nosso descanso. Tudo que a nossa alma necessita, nós encontramos na pessoa bendita, maravilhosa e gloriosa de Jesus. Vale muito a pena nós confiarmos e esperarmos no Senhor. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no
Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Ele, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração para todos sempre. Amém? Glória ao nosso Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Vou passar a palavra para a pastora. Louvado seja o nome do nosso Jesus. Aleluia. Amém. Queria agradecer aqui a pastora Marileia. Também aqui a banda maravilhosa aqui, que nos prestigiou nessa noite. Que noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Que igreja bonita. Olha que povo bonito. Estava com saudade de vocês. Queria agradecer o carinho, as orações. Hoje está fazendo 9 dias que minha mãe partiu para o Senhor. Mas nós, como família, entendemos que ela está na eternidade com o Pai, está nos braços do Senhor, porque ela foi uma mulher valorosa, uma mulher guerreira, uma mulher de Deus. E ela está desfrutando das bênçãos do Senhor ali no paraíso. Lá em João 14 Jesus fala com os discípulos, que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E todos nós um dia estamos indo para a casa do Pai. Amém? E nesse momento de festa, de celebração, porque nós celebramos Jesus, nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição, nós celebramos a vida, porque Ele nos deu vida. Em Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Por isso hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade, porque nós somos redimidos pelo seu precioso sangue, vertido na cruz do Calvário. Por isso nós podemos ter a certeza da salvação. No momento de dor, como o momento da perda de um ente querido. Eu sou muito privilegiada de ter tido a minha mãe com 92 anos e meio de vida, como eu agradecia a Deus todos os dias, por Ele ter nos dado esse privilégio, mas também há um conforto, há uma paz, uma convicção da vida eterna, que ela hoje está experimentando do gozo da eternidade com Cristo. E nós estamos aqui nessa noite celebrando aqui a Santa Ceia. E Jesus fala que é para nós anunciarmos até que Ele venha. E que essa noite seja uma noite mesmo de arrependimento, uma noite de conserto, uma noite de rendição ao Senhor de todo o coração. Eu não sei o que você espera ainda desse mundo tão fracassado. A palavra de Deus diz que o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vem para a vida.
Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém? Enquanto essa banda maravilhosa, linda do Senhor, vão estar ministrando, você pode vir aqui e pegar, né, o elemento da Santa Ceia. Amém?
fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Você pode levantar aí o cálice, levantar o pão e dar graças a Deus por Jesus. Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, porque eu fui alcançada. Porque eu fui alcançada por tão grande amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me viu naquela cruz. Obrigada, Jesus.
salva de cordeiro, amém? Você pode dar uma salva de palmas. De glória, de louvor, de exaltação. Senhor dos senhores. Aleluia. Glória ao teu Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. Coloca sua mão no seu coração. E diz para o Senhor: Deus, eu abro meu coração para o Senhor. Jesus, entra na minha vida. Escreva, Deus, uma nova história. Perdoa, Deus, os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Pai, eu não quero mais continuar da mesma forma. Oh, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu que andei nos teus caminhos, mas me afastei. Mas nessa noite eu quero reconciliar com o Senhor. Tem alguém nessa noite que faz a decisão mais importante da sua vida? Levanta a sua mão no seu lugar e nós vamos orar por você. Tem alguém que diz: Senhor Jesus, entra na minha vida. Ou você que já andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou. Essa é a noite da reconciliação. Tem alguém? Levanta sua mão. É o momento mais importante. Tem alguém que quer Jesus, ou você que quer reconciliar com Jesus? Levanta sua mão. Então eu creio que todos aqui já fizeram essa decisão. Porque hoje é o dia aceitável. A palavra de Deus diz que se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã nós não sabemos. Um avião saiu de Cascavel com 57 passageiros e 4 tripulantes. Todos estavam ali, assim, regozijando, né? Fazendo uma viagem. E ninguém, antes de pegar aquele avião, porque imaginava que aquele avião ia cair. Infelizmente, 61 pessoas foram ceifadas. Então não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Porque amanhã pertence, o dia de amanhã pertence ao Senhor. E eternidade sem Cristo é perdição eterna. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Senhor Jesus abençoe a sua família. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de comunhão e relacionamento com Jesus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre